Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo certo por aqui. Mais um dia de conhecimento, mais um dia de troca, mais um dia de agregar, né, valor ao meu conhecimento e trocar ideias com vocês e figurinhas, né? Antes de mais nada, vamos assistir uma vinheta para que a gente já inicie as nossas atividades aqui no Recuperação em Foco. Que vocês sejam muito bem-vindos ao canal. Opa, agora sim. Boa noite novamente a todos. Vocês que estão entrando aí pela plataforma Facebook, já estou aqui de olho para dar boa noite a vocês. E também vocês que estão entrando pela plataforma do YouTube. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é um tema muito legal, muito importante, que é o sistema socioeducativo e a sua importância. E para falar sobre isso, uma baita presença aqui, que tem uma baita experiência nesse ramo, e daqui a pouquinho vocês vão conhecer eles. Mas eu sou o Jairo Teles, eu sou idealizador dessa ideia do Recuperação em Foco, e aqui é a casa de vocês. Se sintam à vontade para que vocês tirem a sua dúvida, interajam conosco aqui sobre esse assunto tão importante. Mas, Carlos, seja bem-vindo ao canal, se apresente para as pessoas te conhecer. Um grande abraço. Oi, Jário, boa noite a todos que estão assistindo aí o canal. Quero ressaltar a importância de discutir esse tema, né, dentro deste canal, né, também ressaltar o trabalho que é feito por Jário, né, que se estende agora a nível nacional, né, e que tem buscado compreender também as pessoas que precisam receber essa informação lá na ponta, né, sobre recuperação, sobre reparação de danos, enfim. Meu nome é Carlos, Antônio Carlos, mas todos me conhecem, né, que trabalham no socioeducativo como Carlos Viana. Eu atuei por 14 anos no socioeducativo da Bahia, né, sendo desses 14 anos, 7 na gestão, e atuei também por 8 anos no socioeducativo aqui do estado de Sergipe, né. Hoje, novamente, estou trabalhando em Salvador. Hoje atuo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atuando como coordenador de gestão de tecnologia, né. Por quê? Porque minha formação é administração, né. Eu sou administrador, também sou técnico em programação, estava no socioeducativo, né, e no socioeducativo eu me especializei em gestão das medidas socioeducativas, em psicologia organizacional, e também fiz um mestrado em responsabilidade social e desenvolvimento humano, né? Tudo isso com foco no atendimento socioeducativo e na gestão deste atendimento, né? Compreendendo todas as interfaces que envolvem, né, a gestão do atendimento socioeducativo, desde do corredor das unidades até a gestão burocrática, né,
do sistema. Então, assim, eu também atuei por muitos anos, né? Primeiro fui professor, eu entrei como professor dentro das unidades socioeducativas da Bahia, fiquei como 7 anos como professor, depois passei a ser coordenador administrativo, depois coordenador de RH, depois, a pedido meu, e por querer encarar uma experiência diferente, eu fui ser educador de medidas. O que é o educador? Um profissional que trabalha na linha de frente, dentro dos alojamentos, né? Eu atuei como educador de medidas por 2 anos, depois saí, morei um tempo em Brasília, retornei a Salvador e assumi a unidade Casicia, que fica em Salvador, na Estrada do Cia, né? Dirigi essa unidade por 1 ano e depois fui intimado pela presidente, então, da Fundac, Fundação da Criança e Adolescente da Bahia, assumi a Casa Salvador, que era uma unidade conhecida como uma unidade problema da Bahia, né? Fiquei nessa unidade por 3 anos e depois fui ser diretor adjunto da Fundac, né, que é o vice-presidente da Fundac. Tinha a presidência, que era a Aricelmo, e eu fui ser o vice-presidente. Neste processo, fui convidado a dar um curso aqui no estado de Sergipe, né? E depois desse curso, eu construí algumas relações que me convidaram a vir atuar aqui como diretor operacional. E aí, por aqui, atuei durante 8 anos, né? Encontrei o estado em uma situação bastante crítica, né? Eram muitas rebeliões, crises, enfim, né? Sofri bastante quando cheguei, mas a gente trabalhou bastante e hoje a gente entrega a gestão, usando as palavras do jogador do Flamengo, em outro patamar, né? Muito bom, muito bom. Que bela apresentação, Carlos. Eu agradeço desde já, em nome do Recuperação em Foco, a tua presença aqui. É um assunto muito relevante, como diz já o nosso queridíssimo amigo, irmão e companheiro, doutor Guilherme Ataíde Ribeiro, que está aqui. Doutor Guilherme é um profissional promotor aqui da cidade de Campinas. Faço questão de ressaltar a presença dele nessa live por conta de vários detalhes, inclusive dessa questão de proximidade, que é muito importante. Obrigado, viu, doutora Ataíde, de estar aqui com a gente, compartilhando nossos conhecimentos aqui. Seja bem-vindo nesta noite. E vamos lá, Carlos, quando a gente conversou, né, a gente teve o contato, eu já fui dar uma pesquisada quais seriam, por exemplo, as maiores dúvidas das pessoas por trabalhar esse tema tão relevante, tão importante. E aí, né, eu fiz algumas pesquisas que dizem assim, o que é o sistema socioeducativo? O sistema socioeducativo compreende um conjunto de medidas que estão envolvidas no processo de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei. Você quer falar um pouquinho sobre essa questão? Depois a gente vai avançando? Bom, a medida socioeducativa é o avanço da justiça, como é que eu posso dizer, da justiça em relação aos crimes cometidos por adolescentes, né? A gente tinha um Código de Menores e que, inclusive, São Paulo, aí, sua cidade, né, foi uma das referências para a mudança desse Código de Menores, né, em que o adolescente era tratado como, praticamente, né, resumindo assim, como um objeto do Estado, né? E a partir das medidas socioeducativas passa a compreender, falar de uma forma bem resumida, né, compreender o adolescente como um sujeito de direito, né? Como um sujeito de direito e de que esse sujeito de direito ele tinha muitas necessidades que precisariam serem observadas em um processo como é que eu posso dizer, de privação de liberdade, né? Então, assim, mudou-se toda a configuração da privação de liberdade no Brasil, entendendo que o adolescente que comete ato infracional, ele não perde os direitos dele, enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto ser humano que ele é. E, principalmente, compreendendo a fase dele de desenvolvimento, né? Porque ele, enquanto adolescente, ele está em fase de desenvolvimento, né? Ele é aquele sujeito que ainda não quer ter as responsabilidades de adulto, mas também não quer ser tratado como criança. Mas ele também pode ter sido vítima de várias faltas sociais,
né, de como é que eu posso dizer, políticas públicas que não chegaram até ele e contribuiu de alguma forma para que ele cometesse um ato infracional, né? A gente sabe que a gente vive num país muito injusto, né, onde as pessoas, principalmente, né, com renda inferior, elas têm pouco acesso, né, a questões básicas como saúde, educação e segurança. Então, essas pessoas ficam em situação de vulnerabilidade e na fase da adolescência, né, aquela fase em que a gente está com o nosso corpo, né, os nossos hormônios, né, bem, né, acentuados, enfim, é muito fácil com que a gente possa escorregar em algum erro, né, e ferir a sociedade de alguma forma e, consequentemente, ter que pagar por esse erro, né, com uma privação de liberdade. Então, passou a observar melhor, né, como tratar essa situação, né, não fazer com que a privação seja apenas a punição, que ela se tornasse também um processo pedagógico de aprendizagem e de entendimento de que ele precisa construir uma melhor relação social. Não sei Muito se eu bom. consegui resumir de forma rápida. Perfeito. Assim. Perfeito. Pessoal, se vocês não entenderam alguma coisa, faço questão, vão ali no chat, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas aí, que hoje está sendo muito legal, né? Já vi que tem bastante gente dando boa noite, mas daqui a pouco a gente parte para isso. Mas, Carlos Viana, são 14 anos envolvidos, né, no sistema socioeducativo da Bahia. E aí, também nos bastidores, naquela época a gente estava conversando, existem várias outras pernas ou braços articuladores para poder fazer com que essa questão socioeducativa seja feita e estabelecida com essa questão de ressocialização do adolescente. E aí, quando a gente conversou, você mencionou que o estado da Bahia foi uma referência na época que você estava ali, os 7 anos, né, que você estava coordenando essa questão, que é um desafio, eu acredito que seja um desafio diário, né, você lidar com adolescentes, ainda mais com essas questões de delitos da lei, eu acredito que é um grande desafio você estruturar uma equipe, né, para você desenvolver todo esse trabalho, inclusive, e aí, aonde eu quero chegar, existe os braços, né? Você falou que tem a galera que faz o social, tem a galera que faz o envolvimento, como se fosse um Olodum, por exemplo, que articulava bastante coisa, bastante tarefas ali no socioeducativo, que era muito vantajoso, que era uma possibilidade do adolescente enxergar uma questão muito interessante para se ressocializar. Quer falar um pouquinho sobre esse período dos 14 anos aí que você teve lá? Bom, foi bom você ter falado sobre isso, Jário, porque talvez tenha até faltado na apresentação, né, eu falar um pouco sobre isso. Né? Eu entrei como professor de informática, da aula de informática, e, assim, eu tive a sorte, sou muito grato, inclusive, ao Sistema Socioeducativo da Bahia, porque, enquanto professor, me permitiram fazer muitos cursos. Eu perdi a conta de quantos cursos eu fiz com temas ligados à socioeducação. Justiça restaurativa, pedagogia da presença, enfim. Tive a oportunidade de estar com Antônio Carlos Gomes da Costa, de estar, enfim, com vários profissionais da área de socioeducação do Brasil todo, né, aprendendo sobre socioeducação na teoria e, ao mesmo tempo, estando dentro da unidade, né, uma unidade que, naquele momento, era uma unidade de referência e modelo para o Brasil, né, que era a unidade do CIA, uma estrutura muito boa, muito bonita, e com um grupo de profissionais que eu considero que foram os meus mestres em socioeducação, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas que eram ativistas sociais, né? Que eram pessoas que eram do Olodum, do grupo do Teatro Olodum, do ILE, né? Pessoas que eram de grupos culturais de Salvador, enfim. Então, essas pessoas, elas tinham um olhar sobre o adolescente que cumpria a medida socioeducativa, né? Muito interessante, né? E essas pessoas me ensinaram também, elas me fizeram, né, enxergar o tamanho da importância da cultura, da arte e da educação
né, na vida de uma pessoa em formação de caráter, em formação de personalidade, né? Então, essa foi uma fase bastante interessante para mim, né? Foram professores, instrutores, eu posso falar o nome de alguns aqui, Mestre Jacques, que foi um dos criadores do samba reggae na Bahia, né? Fernanda, que era professora de artes, tinha um colega que o nome dele é Carlos Raimundo, hoje ele está até em São Paulo, né? Zagalo, né? Enfim, vários colegas com que eu tive a oportunidade de aprender muito sobre socioeducação, inclusive também, né, entender o papel, o espaço de cada tema e de cada, por exemplo, religião dentro da socioeducação, o candomblé, o evangélico, o catolicismo, enfim, né, essas pessoas me ajudaram na compreensão desse contexto todo e dessa mistura de tudo isso em um projeto de desenvolvimento de um indivíduo, de um ser humano, de um cidadão. Muito bom, muito Foi muito bom. interessante tudo isso. E assim, a Bahia é recheada de cultura, né? Imagina o trabalho que vocês fizeram ali, envolvimento da galera toda ali na área cultural e Sim, sim, desenvolvimento sim. para agregar de verdade a questão para o adolescente. E eu fico imaginando que você estava falando, eu estou babando aqui, né? No sentido de falar, pô, que bacana esse exercício, né? Que vocês fizeram com essa galera e para se tornar referência, né? A Bahia se tornou uma Sim. referência. Era assim, eu como era professor de informática, né, eu fui tentando me adequar àquele grupo, né? Aí, por exemplo, tinha um professor de teatro, tinha um professor de música, né? Tinha funcionários também que eram muito envolvidos com música, com teatro e com dança. Então, esses funcionários participavam, por exemplo, da percussão, cantando junto com os adolescentes, compondo música junto com os adolescentes. Alguns funcionários tocavam junto com os adolescentes, né? E aí a gente começou a misturar tudo. A gente começou a misturar o futebol, a informática, a escola, a percussão, tudo. Tudo que a gente tinha de recurso, a gente começou a misturar para a gente poder trabalhar em conjunto. Uhum. E a gente percebia a grande receptividade dos adolescentes. Eles eram muito abertos a tudo que eram apresentados Muito dessa legal. forma, né? Por exemplo, a gente tinha o poder de acabar com rebeliões nas unidades, né? A gente era empoderado mesmo nesse sentido, entendeu? A gente Legal. se formatou enquanto grupo mesmo, nos fechamos e era que todo mundo falava bem assim, os instrutores são polêmicos, são chatos, enfim, mas Uhum. não é porque a gente se empoderou dentro daquele contexto de socioeducação, por meio da educação, da relação e do entendimento da importância de nossas atividades por parte do adolescente. Eles percebiam que era bom estar na informática digitando uma poesia, Uhum. que na informática eles podiam estar fazendo a edição gráfica do disco que eles construíram na percussão, né? Digitando o texto da peça de teatro que eles iriam apresentar, né? Uhum. Tá no futebol, trabalhando melhor o corpo para poder chegar mais tarde. Porque a gente, por exemplo, a gente botava o futebol e do lado a banda tocando, ou seja, eles jogavam bola com a banda ali, ó, tocando, né? Era uma coisa bastante e acabava com que todo mundo se envolvia, a gente jogava também, a gente tocava também, e era um Muito legal. processo muito de troca, Uhum. muita troca de tudo, né? De sentimento, enfim, de Uhum. informação e de história de vida de cada um. Muito legal. E aí, uma curiosidade minha, antes de eu partir para a segunda pergunta, existe ou existiu na época um movimento de acompanhamento desse adolescente depois que ele cumpre toda a questão ali no socioeducativo, para que ele fosse inserido, vamos supor, se ele trilhou alguns caminhos dentro do Olodum ou dentro da área do futebol, vocês conseguiram acompanhar isso depois? Sim, sim, sim. A gente teve vários exemplos aqui, né? Que se eu for relatar para vocês, são muitos mesmo, né? Ah, Até imagino. exemplos ruins também, entendeu? Eu posso dar um exemplo aqui de um adolescente que eu escrevo poesia e o professor de esporte também ele escrevia poesia, né? O Uhum. nome dele é Carlos também, o meu é Carlos. Esse adolescente, eu acho que hoje eu posso falar o nome dele, porque ele faleceu, infelizmente, né? E o nome desse adolescente também é Carlos, né? E aí eu escrevia poesia, o outro professor também de esporte também escrevia poesias, e assim, a gente percebeu que esse adolescente ele tinha raiva de tudo, de todo mundo, de todos, inclusive dos outros adolescentes,
Então, tanto eu quanto o outro professor, a gente conversou com ele e falou bem assim, olha, vamos mudar o foco dessa raiva? Vamos fazer alguma coisa para que você comece a perceber que essas pessoas não são os seus inimigos? Uhum. E aí a gente começou a levar poesia para ele. A Muito gente bom. levou muita poesia. Além de poesia, conteúdo, né? Eu levava livros de história, de filosofia, as coisas que eu lia, eu levava para ele, ele lia e pronto, ele começou a vomitar poesia todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Chegava a encher o saco da gente todo dia com poesia e aquela coisa. E aí ele era um cara também que ele tinha uma boa voz, ele ia para percussão, começava a compor também, enfim. E aí ele misturava tudo e aí ele um dia nós nos juntamos e falamos, vamos escrever um livro, vamos ajudar Carlos Alberto a fazer um livro de poesias. Aí você sabe, né, quando acontecem essas coisas, a mídia do Estado é forte, né? O Estado quer aproveitar isso, enfim. Então a gente conseguiu patrocínio, conseguimos com que ele lançasse o livro dele de poesia no dia da liberação dele. Teve o lançamento do livro, né? Ele fez o livro dele de poesias, foi muito interessante, né? Ele saiu, né, naquela época, a Fundac tinha um acompanhamento de egresso muito forte, que é essa pergunta que você faz, né, como é que ele foi. Então, a gente tentou acompanhar ele do lado de fora, né, mas, assim, o contexto dele também era bastante complicado em relação ao uso, né, de drogas, enfim, Uhum. e eu acho que faltou um pouco mais do Estado, né, em tentar ajudar ele do lado de fora das unidades, né? E apenas o Estado alugou uma casa e mais nada para ele morar, né? E assim mesmo num bairro complicado de Salvador. Uhum. E ele achou que ia viver de poesia, né? Ele achou que ia viver vendendo os livros dele de poesia. E, infelizmente, no nosso país, né? Leitura, poesia, principalmente, é algo que as pessoas não valorizam tanto, né? Para comprar um livro. Então, Sim. assim, a mesma a gente tentou ajudá-lo de forma pessoal mesmo, tanto eu quanto outro professor e outros professores também, né, tentamos ajudá-lo, mas infelizmente um dia a gente descobre, o nosso colega Zagalo, né, recebe uma ligação de uma vizinha dele, do adolescente, dizendo que ele tinha acabado de se enforcar, Puxa. né, ele tinha acabado de se matar. Para a gente foi um baque naquele momento, a gente ficou até pensando assim, poxa, será que a gente tem alguma coisa a ver com isso, É. né? Porque a gente trouxe ele para a reflexão crítica do sistema, né? Que a poesia dele era muito crítica, mesmo, muito ácida mesmo ao sistema, enfim, a tudo. Aí a Uhum. gente ficou se criticando, enfim, mas depois a gente também, né, entendeu que tentamos fazer a nossa parte. E Exato. assim, essa talvez tenha sido uma história negativa, mas a gente tem histórias positivas também, né? De adolescentes. Um dia desse eu recebi um convite no Facebook de um adolescente chamado Gugu, né? O nome dele é Augusto. E aí ele falou: e aí, professor, lembra de mim? Ah, eu não. Não lembra, não? Augusto, aquele que só andava com violão, Gugu. Aí eu falei: lembro. Aí eu perguntei: o que você está fazendo, Augusto? Rapaz, eu trabalho aqui numa loja automotiva e toco à noite nas ruas da Ribeira, em Salvador. Ou seja, a música que ele, né, tem tido para ele também uma importância para a sustentabilidade dele. Muito Ele legal. ganha um dinheiro trabalhando na loja e à noite ele toca nas ruas de Salvador, né? Toca nos bares, nos barizinhos, toca nas noites, né? Fez efeito. A ideia de Fez você efeito. fez efeito. Bom, vamos dar um parênteses aqui. Tem muito comentário, né? Eu quero desejar boa noite às pessoas que estão entrando pela primeira vez e também já aproveitando, pessoal, toca o sininho lá, se sinta à vontade para que você consiga se inscrever no canal. É um canal que a nossa intenção é trazer vários assuntos pertinentes à saúde mental, contar um pouquinho sobre qualidade de vida e essa questão também que a gente está falando hoje da questão do sócio educativo, que é muito importante porque gera alguns borbulhos, né? Algumas dúvidas nessas questões do sócio educativo. Mas antes, eu acho que você vai começar a chorar. Não sei se você chora, Carlos, mas eu sou meio emotivo, tá? Mas tem umas mensagens aqui para você, ó. Olha lá.
Esse aqui é o Jackson Santos. Seja bem-vindo, Jackson. Ele fala assim: o estado da Bahia perdeu uma grande referência do socioeducação. Carlos Viana sábia, né? Sabia como lidar com os adolescentes como ninguém. Eu acho que a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, né? Eu acho que você não saiu totalmente. Você está ali ainda, né? Na questão ali, vou, não vou, porque é algo que a gente descobre que é um dom, né? Como se fosse eu na dependência química. Eu me descobri que isso aqui é a minha, né? Não é sina, é o meu desejo de estar e aonde eu entendo que eu consigo alcançar mais pessoas. Então, eu acho que faz todo sentido para você também pensar assim. Jackson, seja bem-vindo. Acho que você tem aí total liberdade no canal e fica à vontade. Aqui também, ó, a Rita de Cássia Pereira, não sei se você conhece, Carlos. Conheci esses dias. Aí, ó, que legal. Ela está dizendo aqui na outra mensagem: eu sou a Ritinha do Senhor do Senhor do Bonfim. Bonfim, Que gente legal. boa. Seja bem-vindo. Conheci tem alguns dias. Legal. Toque o sininho aí, se interaja na página, faz toda a diferença no engajamento da gente, tá? E aqui nós não visamos alcançar seguidores, nós visamos alcançar pessoas com informação e, obviamente, depois, consecutivamente, vem a questão da página. Mas se você se sentir bem aí na nossa presença, com o nosso conteúdo, faço questão de você acionar aí o sininho. Vamos dar outra boa noite aqui em cima, deixa eu ver quem está aqui. A Edjane, que foi a nossa articuladora aí da nossa conversa, seja bem-vinda também ao nosso canal. Deixa eu ver mais aqui, uma pessoa que talvez conheça você. Teixeira Neto, boa noite, pessoal. Sou coordenador geral do Sindicato dos Agentes Socioeducativos de Pernambuco. Após a dica da minha querida colega, agente Jane Rodrigues, aqui estou com muito prazer. Teixeira, obrigado. Eu faço questão de você entrar em contato comigo pela rede social. Eu vou deixar aqui os meios que você pode me acionar. Aqui está o meu WhatsApp, pode entrar aí, me manda uma mensagem, vamos articular uma presença sua aqui, vamos fazer o negócio movimentar, trazer um pouco mais dessa história do socioeducativo à tona e mostrar que sim, há elementos positivos nessa história e tirar um pouco do estigma desse assunto também. Seja bem-vindo novamente ao canal e acione o sininho aí para que você receba todas as nossas notificações da programação aqui diária do Recuperação em Foco. Bom, agora vai mais uma pergunta, Carlos. Qual o objetivo do sistema socioeducativo hoje? O que o socioeducativo promove, além de tudo isso que você falou nesses 14 anos de experiência na Bahia, hoje? Qual que é a proposta inicial? Não sei se eu posso falar projeto terapêutico que é desenvolvido dentro, e depois o posterior. Qual que é a dinâmica desse socioeducativo hoje? Já eu posso lhe falar o seguinte: hoje o sistema socioeducativo ele ainda continua em processo de desenvolvimento. É que nós temos no nosso país, eu acredito, né? Posso estar enganado se alguém discordar da minha fala, enfim, mas é o que eu penso, né? E posso rever que nosso país a gente tem um problema. Mal as leis foram, de fato, como é que eu posso dizer, de fato, colocadas em práticas e a gente já quer mudar, né? Então, assim, o sistema socioeducativo, ele ainda está em acontecimento. Se você for fazer uma análise, uma pesquisa em todo o país, quais são os estados que, de fato, cumprem as normativas que se referem ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao SINASE, né? Que, vamos dizer assim, os documentos referenciais, né? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu não quero colocar apenas a nível do executivo, eu quero falar também a nível de judiciário também, né? Então, assim, há muitas coisas que ainda precisam acontecer de fato para a gente poder fazer a análise
mais apurada sobre o sistema socioeducativo no país. Por exemplo, o socioeducativo, né, e lá no SINASE fala muito sobre gestão participativa, né, nas unidades, enfim. Mas a minha percepção, o meu entendimento e a minha experiência, né, foram 14 anos na Bahia, 7 anos de gestão na Bahia, mais 8 anos de gestão aqui no estado de Sergipe. Uhum. Vai ficar essa confusão, porque eu ainda tenho residência aqui em Aracaju, mas já estou trabalhando em Salvador. Enfim, então, assim, mas foram 8 anos aqui em Sergipe. Aí, eu falando do socioeducativo, da gestão participativa, as pessoas ainda têm uma dificuldade imensa de compreender a gestão participativa dentro do sistema. Então, assim, o sistema ainda não aconteceu de fato como ele deveria acontecer. Porque o sistema, ele busca propor, né, a toda a sociedade a ressocialização de fato daquele adolescente. Eu nem gosto muito dessa palavra ressocialização, porque a maioria dos adolescentes que passam naquelas unidades não foram nem socializados. Então, eles não podem ser ressocializados, né? Muitos deles não tiveram acesso à saúde, à educação, à segurança pública, nada disso. Né? Então, acredito que um sujeito, um cidadão socializado, é o sujeito e o cidadão que tem acesso a essas premissas básicas de uma sociedade: saúde, educação, segurança, né? A maioria daqueles adolescentes que passam nas unidades não tem acesso a nada disso. Então, a medida socioeducativa, ela tem esse objetivo de não, primeiro, não marginalizar de vez um adolescente que comete um ato infracional, né? Porque, infelizmente, temos a nossa sociedade, né? Até por medo, e eu compreendo bastante a sociedade brasileira também, né? Por ela andar tão assustada por tantas as violências que a gente sofre, né? Geralmente, quando pega um menino, um adolescente cometendo um ato infracional, já quer matar, já quer punir, já quer excluir totalmente do ambiente social. Então, as medidas socioeducativas visam, né, reinserir aquele adolescente que cometeu aquela infração, que de alguma forma feriu aquele ambiente social que ele convive, né? Tenta pegar aquele adolescente e trazer ele de volta para aquela sociedade, para aquele contexto, com um outro olhar sobre tal. E também com outras oportunidades dentro dessa sociedade. Por isso que as medidas socioeducativas, né, dentro das medidas socioeducativas, a educação, a profissionalização, enfim, a saúde, ela é uma cobrança consistente, né? Tanto dos órgãos que fiscalizam, tanto, né, dos gestores, né? Para que essas coisas venham a acontecer, para que esse adolescente, ao sair das medidas socioeducativas, eles possam encontrar um outro ambiente de oportunidade, né? Uhum. E se sentirem parte daquele ambiente social. Então, eu acho que o principal objetivo é esse, né? Socializar novamente aquele indivíduo que vem ferindo a sociedade de alguma forma, portanto, também de ser ferido pela sua própria sociedade ao longo do tempo. Sim, através das políticas públicas, e infelizmente e felizmente nós temos esse canal e entre outros canais que nós podemos sim frisar a importância das políticas públicas e do acompanhamento de todo esse projeto do socioeducativo, né? Sim, E aí, assim. também eu acho que faz todo sentido a gente falar qual que é a atividade que o socioeducador promove, né? Por exemplo, participar da elaboração de planos de intervenção para o desenvolvimento de ação socioeducativa, ou seja, algo personalizado, né? Singular. Cada adolescente tem uma demanda social, uma demanda emocional, uma demanda até na questão da lei por conta dos delitos, e aí entra a participação de fato de quem é esse cara, socioeducador. Tem que ter também todo o aparato, né, Carlos? Tem que ter todo, além de cursos, eu acho que também tem que ter um dom de você se envolver ali de uma maneira, igual vocês faziam lá, né? Falar um pouquinho sobre essa importância do socioeducador? Justamente, é bem interessante esse tema que você traz, porque talvez seja um dos temas mais polêmicos da ação socioeducativa, né? A importância do socioeducador nesse processo. Enfim,
se a gente for colocar aqui várias teorias sobre o socioeducador no sistema socioeducativo, né, a gente vai perceber que muita gente não conseguiu alcançar o perfil para poder estar trabalhando no socioeducativo. Mas eu não quero colocar nas pessoas a carga deste problema, né? Eu acho que nosso Estado brasileiro, ele tem uma configuração bastante interessante de criar leis, de criar documentos, de criar, enfim, várias referências para a administração de instituições, mas ele não deixa tudo muito claro para as pessoas que estarão dentro dessas instituições, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que eu vi em alguns estados, né? O cara entrar por meio de um concurso público e ele ser treinado pela polícia de choque, né? Para poder trabalhar no sistema socioeducativo. Isso aí, o que a polícia de choque faz? E aí não é culpa da polícia de choque. Se botar os caras lá para treinar, a polícia de choque ela está ali para fazer o uso da força, da intervenção, né? Do uso da força e da força, né? Que não é ponderada, né? Enfim. Então, assim, muitas instituições ainda precisam amadurecer muito no entendimento do papel do socioeducador, que é de responsabilidade das instituições monitorar, treinar, ensinar ao socioeducador, né, todos os dias, e por isso que eu sou muito grato à Fundac, que eu tive a oportunidade de, na Fundac, fazer muitos cursos na área de pedagogia, de socioeducação, né, e também, é claro, depende de cada indivíduo também buscar um entendimento maior sobre a nossa configuração sociopolítica, socioeconômica, para poder compreender também os fatores que levaram a esses adolescentes a cometer ato infracional. A gente vive muito no mundo do julgamento, né, das definições a partir de nossa realidade e não se consegue se colocar no lugar do outro. Então, ser socioeducador é justamente isso, é buscar conhecimento, né, é buscar o entendimento, né, de toda uma sociedade, de todo um contexto social e também, né, ter esse lado humano de buscar compreender também o lado do outro indivíduo, saber se colocar no lugar do outro um pouco. Não adianta você também ter todo o conhecimento do mundo e não ter essa sensibilidade Claro que a gente nunca vai conseguir sentir a dor do outro. A gente nunca consegue sentir a dor do outro. Mas, ao menos, a gente tentar, de alguma forma, minimizar aquela dor. Tentar fazer com que aquele indivíduo, né, que também eu particularmente penso da seguinte forma: se alguém está sentindo muita dor, aquela dor vai tornar uma ferida e ela vai ferir alguém também, né? Então, assim, eu vou tentar, de alguma forma, ajudar, dar um algodão, um mertiolate, alguma coisa que possa ajudar aquele indivíduo a diminuir aquela dor, né? Para que ele possa não ficar sentindo tanta dor e não querer também compartilhar aquela dor dele com outras pessoas. Então, o socioeducador, aquele principalmente que está lá na ponta, ele precisa ser bastante treinado para isso, para ter essa sensibilidade, ele precisa passar por muitos cursos de capacitação, ele precisa ser cuidado, ele precisa ganhar bem, porque a gente não pode fazer, a gente está numa estrutura capitalista, né? Mas ele precisa ter convicção também do que ele está fazendo. Ele precisa ser humano, acima de tudo, né? Muito Não sei se eu bom, consegui. muito bom, muito bom. E aí, atrelado com isso, eu já estava imaginando uma questão aqui. Como a ordem, né, da proposta do socioeducativo é, inclusive, fazer essa reinserção do sujeito. E aí eu fiquei pensando, como na dependência química existe a participação da família no processo do entendimento sobre a doença, né, sobre o transtorno por uso de substância, tem a participação da família. No sistema socioeducativo, você consegue conciliar as duas coisas, a família também com o envolvimento com isso, você consegue conscientizá-los a respeito porque o socioeducativo, ele é por um período. Depois, esse jovem vai retornar para casa, retornar para sua família. Você faz essa aproximação também no sistema socioeducativo?
Isso é o que deve acontecer, né? A gente tem um documento que é o PIA, né? Um documento que eu vou chamar assim de documento mesmo, né? Que é o projeto, fugiu agora a sigla da cabeça, né? É o Plano Individual de Atendimento, né? E neste plano inclui todas as referências do adolescente, né? E, na maioria das vezes, a referência é a família. Só que é justamente quando a gente fala de educação, a gente tem um modelo de família, né, que foi pré-determinado ao longo do tempo, por meio das religiões, por meio das culturas sociais, enfim, né? Mas família não quer dizer apenas pai e mãe, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer uma leitura na socioeducação de quem são as referências do adolescente, principalmente aquelas referências positivas, aquelas referências que no futuro que vai influenciar nesse processo de entendimento da medida que ele está passando, né? Não adianta eu chamar um pai que é espancador, mas é a família, né? Não adianta eu chamar uma mãe que não participa, né? Não quer participar da vida do adolescente, o abandonou, enfim. Então, assim, eu tenho que chamar para, em um contexto de família, né, que tem que participar, as referências que ele entende como família. Exato. Entendeu? Né? Claro que se for a mãe, que se for o pai, na maioria das vezes, são as mães que mais participam, né? Os homens, né, são os que mais abandonam crianças e adolescentes, infelizmente. Né? Isso é uma vergonha que eu tenho de homens que abandonam crianças. Eu tenho raiva disso, até para falar a verdade, porque são esses homens que abandonam, que deixam as mulheres sozinhas, cuidando de toda a problemática, né? Essa ia ser a próxima minha pergunta, mas você já É. está. Vamos lá. Então, assim, não é apenas a família, são as referências do adolescente, principalmente aquelas referências que ele tem segurança, que ele tem confiança e que ele acredita que no futuro pode ajudá-lo, né? Claro que se também, por exemplo, na Bahia a gente vivenciou um projeto bastante interessante de egresso, de que a gente buscava compreender dentro da família qual era a atividade em que a família conseguisse empreender e ganhar dinheiro para poder sair daquela, porque assim, eu também sou um cara que, por minha formação em administração, eu dei aula em algumas faculdades aqui, né, de economia, enfim, então eu trago tudo para a questão socioeconômica. Me perdoe que não concorda, mas assim, eu compreendo que o contexto socioeconômico ele influencia demais as ações de cada pessoa, né? Então, assim, aí esse projeto na Bahia, ele buscava compreender quais eram as habilidades que aquela família tinha e, a partir daquelas habilidades, a gente construía um projeto de trabalho para aquela família. Por exemplo, montar um salão, montar uma pequena empresa de venda de doces, de confecção de bolo, enfim. Foi um momento muito bom, muito interessante, em que depois também a gente conseguia disponibilizar para essas famílias a montagem do salão, a montagem da doceria, claro que de uma forma bem tímida, mas a gente já conseguia iniciar o processo para que, quando o adolescente saísse, ele tivesse um suporte financeiro melhor também, né? Porque não adianta você estar lá dentro, cuidando dele nas unidades, e entregar esse menino lá no interiorzão da Bahia, que o socioeducador vai levar, não esqueça disso, que é um socioeducador que, inclusive, hoje é um cara que faz um trabalho extraordinário na CUFA, né, que se chama Macito, ele contando para mim, Carlos, fui entregar um menino lá na cidade, esqueci o nome da cidade, quando eu abri a geladeira não tinha nem água, né? Então, assim, era uma geladeira amarrada, né? A casa do menino tinha uma porta uma porta de plástico, né? Então, um sujeito desse foi devolvido para um contexto, né, de fome, de descaso, de desprezo social total. Então, provavelmente ele ia voltar a infracionar de novo. Então, assim, a gente teve esse projeto na Bahia, infelizmente, né, o contexto político acaba atrapalhando as coisas, né, e com as mudanças as coisas vão se perdendo ao longo do tempo. Outra coisa que a gente faz também, a gente fez aqui em Sergipe, foi envolver os meninos na profissionalização, né, no Jovem Aprendiz,
para que eles pudessem já aprender uma profissão e, ao mesmo tempo, também estudar, né? E receber também lá, e ser contratado pelas empresas, enfim. Acho que essa busca da inserção socioeconômica é essencial, porque a gente vive numa sociedade capitalista em que eles precisam, em que eles têm as necessidades, né, de consumo, que a todo tempo é provocada nos indivíduos, nos seres humanos comuns. Exatamente. E assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Quando depois o profissional foi entregar, né? Foi levar o sujeito até a casa, se deparou com a realidade, né? E aí eu fico pensando, né? Como também eu faço ligações na área da dependência química e das famílias, né? Será que o CAPS-AD depois pode, sim, contribuir com uma rede de proteção para esse fulano que passou por um processo de socioeducação? CAPS-AD, CREAS, toda essa questão aí para organizar a vida de volta, ele pode ser ativo nesses... Eu acho que deve ser, com certeza, já. E muitos, assim, eu acho que também, assim, todas essas instituições, muitas vezes, e aí eu vou ser bem honesto, depende também, as pessoas se queixam de muito, né, falar a verdade, você, de cura, de carro, e é claro que, mas a postura dos profissionais de um CAPS em uma comunidade, a postura de toda a equipe técnica é muito importante, porque as pessoas esquecem que o Estado somos nós. Não é apenas a figura Estado. Claro que a gente não pode responsabilizar os profissionais na falta de tudo e fazer com que as pessoas se sacrifiquem, né, para executar determinadas tarefas. Mas também acredito que, eu dirigi uma unidade, aí não estou contando vantagem não, para ali ser bem honesto, eu dirigi uma unidade que era considerada uma das piores unidades do Brasil, né? Uma instituição que era considerada uma das mais violentas do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, na pessoa daquele ministro Joaquim, foi nessa unidade para fechar. E ele disse para mim, eu passei muitas unidades no Brasil, me falaram muito mal desta unidade aqui, mas ao chegar aqui, inclusive teve uma visita antes do CNJ, ao chegar aqui, eu percebi que essa unidade tem algo diferente. Isso foi Joaquim Barbosa que disse para mim, né? Essa unidade ela tem uma estrutura muito ruim, ela é feia, ela merece ser fechada, mas ela está humanizada. Então, assim, um pouco, né? Eu acho que as pessoas acreditarem também um pouco de que nós, seres humanos, podemos contribuir também de alguma forma, né? Com o nosso comportamento, né, até com nossas crenças, para uma melhoria no comportamento de um outro indivíduo ou até de um grupo de trabalho, eu acho muito importante. Eu acho que a gente consegue, pelo menos, avançar um pouquinho em algumas coisas. Né? Acho que é o mínimo que a gente pode colocar para depois a gente fazer a cobrança do Estado das necessidades, né, materiais. Muito bom, muito bom. Vamos abrir mais um parênteses, a gente está chegando quase no final do nosso momento aqui, mas ó, o Adeilson fala assim, ó, chama Adeilson, tenho 20 anos de sistema, ainda tentando aprender com todos no geral. Olha que legal, a humildade do cara. É importante isso que a Adeilson fala, porque assim, no sistema socioeducativo a gente está aprendendo todo dia. Não tem, tem fórmula não. Parabéns, viu, Adeilson, por confiar em nós, né? Essa informação que você passa aí de 20 anos de janela de experiência e que nos ensina muito. Seja bem-vindo ao canal, continue conosco, acompanhe a nossa programação. Aqui também nós temos o Rê dando uma boa noite daqui para nós. A Rosa Portela, acho que ela estava tentando conseguir lá. Beleza, Rosa. Obrigado pela tua presença aqui também conosco. Tem o pessoal entrando lá pelo YouTube, que é bacana. Aí o Jackson fala assim, ó, o estado da Bahia perdeu, de novo, né? Uma referência que seria você. Jackson, obrigado, já tinha colocado esse comentário. Tem um comentário aqui, que é, inclusive, do nosso grande amigo aqui, ele também tem um canal, fala sobre saúde mental e transtorno por uso de substância, ele fala assim, ó, a minha condição financeira me favoreceu
na adolescência para que não fosse para o sistema socioeducativo. Existe uma criminalização da pobreza nessa área. E a gente estava falando sobre essa questão há pouco, né? Obrigado, Cedi Sóbrios, pela presença aqui. Ele também acabou de fazer uma live no canal, eu compareci lá, falei uma boa noite para ele lá, e faz um trabalho bem interessante. E aqui também... Eu posso falar um pouco sobre essa fala do colega? Cedi Sóbrios, né? Isso. Uma experiência que eu vivi em relação a isso, eu concordo, né, com ele, porque inclusive, eu fui criado em um bairro periférico de Salvador, né? Considerado um dos bairros mais perigosos de Salvador, na região da suburbana, em Piripiri. Fui criado lá, mas minha mãe, né, com toda a inteligência que as mulheres têm, que é uma coisa fora do comum, meu pai viajava muito, minha mãe ficava sozinha, eu era o único filho homem no meio de 4 mulheres, né? E era o mais novo, cheio de impulsividade, de intensidade, e para cometer um ato infracional era daqui para ali, né? Cheio de querer, queria tanta coisa, queria o mundo, né? Minha mãe aí eu tinha um primo que morava em outro lado da cidade, na classe média, né? Na Pituba, um bairro considerado um bairro nobre de Salvador, enfim, tá. Então minha mãe percebia a minha certa distância do primo, né? E até no Carnaval de Salvador, eu, enquanto adolescente, a gente ia bater mesmo nos meninos de classe média, né? Então, assim, era um comportamento que a gente já tinha, talvez, de raiva, enfim, a gente narra boxe, enfim, era uma coisa bem, bem louca, né? Então, assim, em qualquer momento eu poderia ter parado em uma unidade socioeducativa por esse comportamento, né? Por causa das minhas dificuldades econômicas e financeiras, que eu ficava, inclusive, tentando copiar outras pessoas do outro lado da cidade que eu não conseguia. Então, o que minha mãe fez? Passou a me mandar mais para a casa de meu tio, né, que é irmão dela, e conviver mais com esse primo, para que eu também compreendesse o outro lado, que eu não tivesse tanta raiva dos adolescentes também da classe média, porque talvez a culpa do processo não fosse deles, né? Enfim, e aí um dia eu estava numa praça lá depois de um tempo já morando neste bairro de classe média, eu estava numa praça e eu vi uma brincadeira de 2 adolescentes, e uma brincadeira pesada, né? No bairro de classe média, eles brigando e trocando murro mesmo na brincadeira. Aí poderia acontecer naquele momento ali de um dar um murro no outro, desmaiar, e aí o pai ir na delegacia dar uma queixa. Não ia dar em nada, porque era adolescente de classe média. Mas se fosse na periferia, como eu vi por muitas vezes, a gente jogando uma bola, pegando, como a gente na Bahia chama de baba, um dá um murro do outro, outro desmaia, enfim, a polícia chega, leva, e era caso em Salvador na hora, que antigamente chamava CAN, né? Então, assim, há uma criminalização mesmo dos atos cometidos por adolescentes, né, pobres, né? Por exemplo, fumar um baseado. Quantos adolescentes de classe média não fumam baseado? Eu morei num bairro aqui em Aracaju, chamado Jardins, que eu vi uma galera gigantesca da classe média fumando maconha. E eu nunca vi chegar a polícia para bater, tomar. E eu jogava bola num bairro lá de Salvador, um bairro periférico, né? Eu, enquanto adolescente, a polícia todos os dias chegava às 5 horas da tarde, batia em todo mundo, cheirava a mão de quem estava fumando maconha e batia, né? Então, assim, há essa criminalização mesmo, né? Dos atos cometidos pelo adolescente periférico e dos atos muito diferente do que acontece com os adolescentes dos bairros de classe média das grandes cidades. Muito legal. Obrigado pelo exemplo, obrigado, Seres Sóbrios, por contribuir conosco aqui, por essa história também. Obrigado por confiar em nós aqui também, esse recorte aí da tua vida, bacana. E aí vem a Rita também, né, dizendo parabéns, Carlos Viana, Deus abençoe. A Mônica também está aqui conosco, ó, porque transformamos a vida de muitos adolescentes. Com certeza ela deve ser sócia-educadora, que está aí Foi assistente social. Legal, que está aí na ponta, né, para poder fazer toda a atividade aí promocional, né, inclusive habilidades sociais que vocês fazem também, que eu estava dando uma olhada nisso tudo. Já estamos quase terminando o nosso tempo, e aí eu queria falar uma coisa bem interessante também, que tem tudo a ver,
dentro desse processo socioeducativo, dentro de toda essa pedagogia social que vocês trazem para dentro do corpo do socioeducativo, é trabalhado a questão do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Isso é proposto para eles, eles são informados sobre a importância desse artigo e a importância do ECA. Eles são também informados a respeito disso? Sim, claro. Não, acho que o ECA ele tem que ser o livro de cabeceira de todas as unidades socioeducativas, né? Eu me lembro até de uma época em Salvador que os adolescentes andavam com o ECA embaixo do braço. Eles andavam mesmo, né? Eles receberam, eles andavam aí qualquer. E é claro que foi um momento difícil. Né? Eles não estava escrito aqui, só tinham direito e não queriam entender, né? Era um momento bastante complicado. Mas assim, a gente vive numa sociedade que ela tem medo da informação, ela tem medo do conteúdo, ela prefere o que é raso, mentira, né? O que é fake news, ela tem medo. Então, assim, a promoção da leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, de todos os artigos que compõem este documento, ela deveria ser bem comum em todas as unidades do Brasil. Mas, como eu lhe falei anteriormente, né, a gente precisa evoluir bastante no nosso modelo de fazer gestão no Brasil. As pessoas chegam lá, muitas vezes têm as ideias muito interessantes, quando se veem questionadas de alguma forma, elas começam a agir de forma autocrática. E esquecem que o diálogo, a participação dos adolescentes, dos funcionários, principalmente, dos educadores que estão lá na ponta, é essencial, né, naquela construção de unidade socioeducativa, realmente socioeducativa. Né? Então, assim, acho que a gente precisa ainda passar por um processo de evolução das instituições, né, de organização das instituições, para que todas possam ter um entendimento de a promoção do conhecimento dos direitos e dos deveres dos adolescentes, ela deve fazer parte da rotina das unidades. Muito bom, muito bom. Acho que dá para a gente estender um pouquinho mais, que tem bastante comentário interessante, inclusive esse do Lucas, ó. Lucas Santos Nascimento. Uma vez ouvi de um dos adolescentes uma frase que me marcou, né? O engraçado de tudo isso que está acontecendo na minha vida foi eu ter que roubar e traficar para que assim eu ter direitos. Eu acho que no sentido dessa frase é que talvez para ele nunca foi proposta essa questão de entender direitos e deveres do adolescente, qualquer outro cidadão. De repente ele teve que ser colocado nessa situação para que ele conseguisse, de fato, ter um despertar, inclusive despertar espiritual, para que ele conseguisse saber de toda essa novidade. Mas que legal, Lucas. Obrigado pelo seu comentário. Quer falar um pouquinho disso, Carlos? O que o Lucas traz é muito importante, porque assim, uma coisa que eu sempre me questionei também, não vou negar a você, é preciso o adolescente cometer um ato infracional para ele ter um atendimento de saúde? Né? A gente recebe tantos adolescentes lá que nunca tiveram num posto de saúde, nunca fizeram uma consulta odontológica, e aí quando chega na unidade socioeducativa, ele tem atendimento de saúde, ele tem isso, ele tem tudo. Tem um atendimento psiquiátrico. Então, assim, querem, inclusive, agora mudar o estatuto. O estatuto nunca foi cumprido na sua essência. Aliás, metade do estatuto, talvez nem 30% do estatuto foi cumprido. Então, assim, no dia que tiver Estatuto da Criança e do Adolescente sendo cumprido na sua integralidade, talvez a gente nem estivesse aqui fazendo essa live. É isso aí. Porque o Estatuto ele é respeitado no mundo todo. Né? Agora, no Brasil, não se respeita a lei. E aí não se respeita a lei porque tem-se o entendimento de que o imediatismo, né? o resultado, ele tem que ser do dia para a noite, entendeu? De alguma coisa. Então, assim, se nesses, eu acho que já até me perdi, quase 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tivesse, de fato, o Brasil cumprindo tudo que ali está escrito, talvez a gente nem estivesse aqui hoje discutindo a medida socioeducativa. Exatamente. Né? Exatamente. Agora tem uma pergunta bem interessante, que inclusive é do Dr. Guilherme Ataíde. Eu acho que essa pergunta aí separa os meninos dos homens.
E aí é uma pergunta de gigante, né? Prezado Carlos Viana, grato por sua partilha. Uma pergunta, uma pergunta. As unidades socioeducativas, internação, semiaberto e aberto da Bahia são ambientes 100% livres de tabaco? E aí ele agradece pela resposta, já que vai ser elaborada. Hoje, sinceramente, eu não estou mais na Bahia, né? Na socioeducação da Bahia. Eu passei 8 anos fora da socioeducação da Bahia. Eu posso falar até um pouco da de Sergipe, né? Foi que tem o quê? 2 meses que eu saí. Eu saí de Sergipe no início de janeiro, né? Agora, quando nós estávamos na gestão da Bahia, não é livre de tabaco, não é livre, né? E a gente, inclusive, né, eu sofri muita pressão enquanto diretor, inclusive das unidades de internação, para acabar com o cigarro nas unidades. Sofri pressão da direção maior, sofri pressão da política, sofri pressão das igrejas, de todo mundo. E aí, que é muito importante, o gestor compreender o papel da equipe técnica nas unidades. O papel dos sócio-educadores que estão lá na ponta, que estão lá perto, né? E que eu tive a felicidade de compreender naquele momento, em que eles mesmos, quando a gente pensou em tirar de vez o tabaco das unidades, eles mesmos chegaram para mim e disseram: olha, se você tirar o cigarro hoje, vai ser só crise. Vai ser só rebelião. A gente pode tirar, mas vai ter problema, enfim. E aí eu fui ouvir todo mundo, ouvi técnicas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né, o pessoal da enfermagem, e a gente resolveu trabalhar a redução de danos, né? A gente fez um projeto de redução de danos, onde vários profissionais começaram a trabalhar com os adolescentes, a importância de reduzir o tabaco, chamamos a UFBA, né, os profissionais da UFBA, do curso de psiquiatria participaram, né, enfim, várias pessoas colaboraram e a gente foi conseguindo reduzir, de fato, a quantidade de uso de nicotina nas unidades, enfim. Né? Só que era uma unidade muito grande, tinha quase 400 adolescentes, e era um problemão. A gente ouviu muito a equipe técnica, eu empoderei bastante de uma equipe que tinha de psicólogos e terapeutas ocupacionais, e eles trabalharam muito nesse caminho. Né? Eu acho que hoje não tem mais tabaco nas unidades de internação. Agora, de semi-liberdade é muito difícil ter esse controle, porque é uma coisa que eu costumo dizer. Eu acredito que as unidades de semi-liberdade são as unidades as medidas mais difíceis de serem executadas. Porque se o adolescente não compreende direito o que é liberdade, imagine meia liberdade. Né? Então, é muito complicado, é muito complicado. Então, assim, ele fica na semi-liberdade durante a semana e depois ele volta para casa. Então, no final de semana ele volta para casa. O que acontece nesse final de semana? Né? É muito difícil ter o controle sobre essa situação. Muito bom, muito bom. Vamos avançando mais um pouquinho, não tem problema se passar mais uns 15, 10 minutinhos aqui. Vamos lá. O Jackson também coloca... A maioria dos adolescentes... Desculpa, doutor Guilherme, se foi respondido, dá um sinal para a gente aí. Obrigado pela sua contribuição conosco aqui. Jackson, olha lá, a maioria dos adolescentes que passam nas unidades socioeducativas não foram sociabilizados. Perfeita colocação. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso aí, a importância disso também. O Henrique está dizendo boa noite para nós também, está entrando lá pelo YouTube. A Edjane, é um prazer ouvir Carlos Viana falando sobre socioeducação. Fala com muita propriedade e é a prova viva que a medida tem e pode funcionar com eficácia e eficiência. Obrigado pelo seu comentário também. O João Batista também está nos dando boa noite para nós. O Alberto Barreto, boa noite também. Alberto, se sinta à vontade no canal. E o José Almeida fala assim, boa noite a todos, parabéns, Carlos Viana, excelente iniciativa buscando mostrar o belíssimo trabalho que é feito pelos profissionais na medida socioeducativa, que são os profissionais da ponta lá. Seja bem-vindo, José. Também deve ser conhecido seu, com certeza deve ser. Que mais aqui? O Lucas também fala uma coisa, as políticas públicas devem ser inseridas na forma preventiva
na sociedade e não corretiva, depois das infrações consumadas. Exatamente, né? Eu acho que o gasto financeiro é menor, o empenho e a energia que você gasta também é menor quando você trabalha o preventivo, né? Inclusive, uma das frentes de atuação do projeto Recuperação em Foco é trabalhar no preventivo e no neurodesenvolvimento dos adolescentes, né? Então, fica aí a dica para você conseguir seguir nosso canal e ver o nosso conteúdo daqui para frente aí. A Marli também fala, ó, que se propõe a estar na frente como sócio-educador, ele precisa se despir dos seus preconceitos, não encarar a adolescência como marginais. Eu acho que isso é importante, um olhar diferente, né? Que precisa ter, além do tom, né? Boa noite, senhores, por agente de segurança socioeducativo de Sergipe, Mário Vinícius. Com certeza você deve conhecer também, Carlos. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado pela tua presença. Toque o sininho aí, continue conosco. Pessoal, tem muito comentário aqui, mas eu vou colocando das pessoas, porque até a gente já avançou o horário. Excelente abordagem, aprendendo muito, parabéns. Obrigado, doutor Guilherme, conosco aqui de novo, né? Deixa eu ver um outro comentário. O José Almeida, é muito bom também, pois uma boa parte da sociedade não tem conhecimento desse trabalho. E o grande trabalho de entender, cuidar, zelar dos direitos das nossas crianças e adolescentes em medidas. Eu acho que faz toda a diferença quando ele fala que a sociedade não sabe, e não sabe de verdade, né? A gente está se deparando aí no contexto pedagógico, muitos professores, creia, gente, muitos professores não sabem identificar transtornos dentro de sala de aula. Transtornos que eu falo é transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, fique de boca aberta aí, existe isso ainda, né? Então, a gente também, uma das nossas propostas do Recuperação em Foco é trazer essa possibilidade de conhecimento para as pessoas e para os profissionais, inclusive para os professores, né? O Walter Carvalho, boa noite a todos. Carlos Viana, grande referência socioeducação no Brasil. Legal esse reconhecimento. Bom, eu passaria aqui mais 10 minutos a fio colocando os seus comentários. Vamos colocar aqui mais um do doutor Ataíde. Hoje, uma verdadeira glamourização percanológica de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. Como remar contra o mar de lama que impulsiona meninos e meninas ao ganho exponencial do crime? Quer abordar essa pergunta, por favor, Carlos? É muito interessante isso aí. Eu vou começar com um exemplo, né? Uma vez eu sentado na sala que eu ocupava, aqui em Sergipe, e aí 2 adolescentes da Semi-Liberdade pediram para vir falar comigo. Aí eu recebi, sentei, conversar com ele, uma conversa bem espontânea, bem interessante. E um deles falou bem assim: Carlos, eu preciso de dinheiro, velho. Não adianta eu ficar aqui na Semi-Liberdade, e eu preciso de dinheiro. Eu gosto de tomar minha cachaça, eu gosto de fumar meu cigarro, eu preciso comprar o absorvente da minha namorada. Ele chegou a falar isso, de fato. Eu não tenho dinheiro, então eu vou roubar, pô. Então você tem que proporcionar para mim alguma coisa. Ele foi muito direto, adolescente, né? Você tem que proporcionar para mim alguma coisa que me faça ter pelo menos a condição para que eu possa atender às minhas necessidades. E aí quando o Guilherme Ataíde fala sobre essa questão, que é verdadeiramente muito difícil você lutar contra toda essa glamourização do uso de drogas e substâncias psicoativas, porque esses equipamentos servem, inclusive, para um pouco da fuga da realidade na qual eles vivem, né? É o momento que eles têm de fuga, de aliviar as dores que eles carregam, né, por não conseguir ter isso ou aquilo pelas grandes necessidades que a sociedade impõe a eles, né? Então, a sociedade apresenta a necessidade para que eles possam buscar. Quando eles não conseguem, eles se veem diante da dor. A sociedade, de fato, quando eu falo sociedade de uma forma geral, apresenta o alívio, que geralmente são o quê?
as drogas, né, para poder aliviar um pouco aquela dor e viver de ilusão, de determinadas ilusões. E aí as pessoas acham que podem resolver isso, ou com religião, ou com força, enfim, com várias questões que minimizam toda essa estrutura que foi formatada, que foi criada, e que pega pessoas em situação de formação, pessoas em desenvolvimento, em um momento de fragilidade, para que elas possam estar consumindo esse tipo de coisa. É muito difícil lutar contra tudo isso. Né? A gente viu tantos adolescentes, eu vi tantos adolescentes, né, ao longo desses 22 anos. Eu posso dizer que eu vi porque eu sempre procurei ter relações estreitas, eu não fiquei só na gestão, não. Eu gostava de participar dos casos, das discussões. Tantos adolescentes com tanta capacidade, com tanto potencial, mas que não conseguiam largar a droga, porque era o que aliviava ele, era o que deixava ele mais leve nesse contexto todo de necessidade que ele não conseguia ter. E é exatamente uma fuga da realidade, né? Vou me anestesiar porque está doendo tanto. Eu estou passando por tantas coisas, está movimentando um monte de coisa, está borbulhando um monte de coisa na minha vida que eu vou me anestesiar. Né? Então, e aí, Jário, além do adolescente, você vê isso com os profissionais que trabalham na socioeducação. Muita gente tomando remédio, bebendo, consumindo droga, enfim, porque é o trabalho que está ali cheio de angústia, cheio de dores, enfim, que também acaba absorvendo essas pessoas e também matando essas pessoas a cada dia. Porque é um trabalho bastante difícil. Eu quero valorizar bastante o trabalho dos profissionais que estão lá na ponta, que se dedicam, que se entregam, né? Que são honestos, porque também há muita gente desonesta nesse contexto, né? Como em toda categoria, como em todo lugar, né? Então, assim, tem muita gente que se entrega de corpo e alma, né? E essas pessoas também acabam sendo seduzidas por essas drogas, enfim. Né? Eu também, sim, em determinado momento, eu bebi. Né? Hoje eu não bebo mais, assim, mas sempre bebi pouco. Mas bebia como forma de aliviar o meu dia pesado ali. Né? Aquele dia complicado, aquele dia difícil, que eu não conseguia lidar com aquelas situações, às vezes eu ia tomar um vinho, alguma coisa. Sim. E aí, mais uma questão aí, e aí a forma de agradecimento, eu acredito, do Dr. Guilherme, e mais uma vez, obrigado pela presença, Dr. Guilherme Ataíde, pela contribuição de tantas coisas bacanas aqui, ó. Agradecido, Carlos Viana, tema para outra live, com certeza, eu vou trazer aqui, a gente vai articular. Quem sabe o Dr. Guilherme Ataíde e Carlos Viana e Jairo Teles discutindo o assunto, vai ser bacana. Já fica a dica aí, para que a gente consiga articular. Agradecido, Carlos Viana, tema para outra live, com certeza. Sou da época em que havia na FEBEM a hora da fumaça. Hoje sabemos que a nicotina é droga pesada, diria o Dr. Drauzio Varela. Então, que bacana, bacana. Gente, já avançamos as horas. Se eu não coloquei nos comentários aqui, vocês me perdoem, né? Eu não consigo mais avançar um pouquinho, mas eu quero agradecer de verdade a vocês que entraram aqui, que façam aí o ingresso de vocês no canal. A proposta do Recuperação em Foco é trazer muito conteúdo esse ano, embasado nessas questões, a gente poder debater. Inclusive, você falou nessa questão de discussão de caso, Carlos, um dos dias da programação do Recuperação em Foco vai ser para discussão de caso, então a gente vai trazer profissionais aqui para poder borbulhar, jogar uma pimenta nesse caldo aí, independente da função, pode ser sócio-educador, pode ser uma assistente social, pode ser psicólogos, para trazer mais informação para o público. E mais uma vez, Carlos, obrigado pela tua presença, o seu tempo aqui, dedicação conosco, belo trabalho que você faz. Queria te dar um abraço agora, mas toma aí, um abraço virtual. Com certeza, qualquer hora a gente vai tomar um café junto. Se você quiser fazer as considerações finais, fique à vontade. Bom, Jair, eu também lhe agradeço bastante. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho 15 dias que eu comecei um outro trabalho, em uma outra atividade, né? Que é um pouco, vamos dizer assim, eu acredito que tudo tem a ver com socioeducativo, tudo tem a ver. Inclusive, estou lá já tentando articular coisas para o socioeducativo, né? Porque é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu já estou pensando como, né, eu inserir o adolescente nos projetos da Secretaria, enfim, né? Já estou pensando isso lá internamente, apesar de estar na gestão de tecnologia. Mas eu lhe agradeço bastante,
quero lhe parabenizar você pela sua iniciativa, pelo seu trabalho. Eu estava lendo aqui algumas coisas sobre o seu trabalho, né? A colega também, Jane, né, que fez essa ponte entre eu e você, sou grato a ela. E agradecer a todos que mandaram essa mensagem de apoio, enfim, e que referenciaram o meu trabalho. Eu quero dizer que são essas pessoas também que trabalharam comigo, que me ajudaram a crescer, que me ajudaram a construir, né, as ideias que hoje carrego e defendo. Né? Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Pessoal, que veio lá pelo Facebook, Ronaldo Luiz Rizeto vai ser um também dos nossos aqui entrevistados, logo mais, mostrando a importância do amor exigente na problemática do transtorno por uso de substância e atingindo as famílias na forma da codependência. Então, obrigado, galera, de vocês estarem aqui conosco. Um ótimo final de semana. Amanhã tem uma live muito legal. Fiquem de olho. Domingo também. E a gente vai emendando a programação. Fiquem todos com Deus. Carlos, só aguarda mais um minutinho para a gente encerrar, tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço.